Gente, um seguidor do canal me mandou uma mensagem dizendo que ele se sente muito incomodado quando os gays se chamam no feminino. Sabe aquela coisa de ai, amiga, ou então bicha, você tá uma grande gostosa, hein? E você? Isso te incomoda também? Tem dois aspectos nessa história que a gente precisa discutir. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like. Gays se chamando no feminino. Por que isso é um incômodo? Vamos abordar isso com delicadeza. O seguidor que me mandou essa mensagem disse que isso era um problema porque chamar um homem, especialmente um gay, no feminino sempre foi uma forma de ofensa, de humilhação. Se você é gay, provavelmente você tem essa memória aí da sua infância, seus coleguinhas de escola te chamando de mulherzinha ou de adjetivos no feminino, tipo fresca, delicada. E durante muitos anos, o humor na televisão e os personagens cômicos gays mexiam muito com isso, porque ainda tinha essa confusão enorme entre orientação sexual e identidade de gênero e performance de gênero. Aquela ideia que muita gente ainda tem de que todo gay quer virar uma mulher. Então, para esse seguidor, não tem conversa. O uso do feminino é algo que, para ele, está marcado com dor, com ironia, com humilhação e com homofobia. E eu entendo tudo isso, mas eu levantei algumas ressalvas que eu quero fazer aqui também. A primeira é que na comunicação, na linguagem, quase nada tem valor absoluto. As palavras têm valores e cargas semânticas diferentes dependendo do contexto e da intenção. Um exemplo meio óbvio. Quando eu era criança e até adulto também, me xingaram de gay várias vezes. Na boca daquelas pessoas, gay era um palavrão. Mas quando eu batizei o meu canal como Gay Nerd, eu não estava me auto-xingando. Até porque gay, hoje em dia, já é uma palavra muito aceita dentro de um contexto de normalidade, digamos. Mas a gente pode pensar em outra, por exemplo, bicha. O perfil de astrologia do meu melhor amigo no Instagram se chama Bicha Bruxa, com X. E, de novo, é óbvio que ele não está se auto-xingando. Historicamente, existe um movimento de diversas minorias oprimidas de ressignificar certas palavras, para tirar o poder delas. Quando a gente começa a usar essas palavras como forma de identidade e de orgulho, você ajuda a desestigmatizar esse termo, né? Essa identidade, e ajuda a mudar o discurso. É normal que algumas pessoas, como esse seguidor, ainda estranhem isso, porque é um processo longo, lento. Um exemplo é o próprio YouTube e outras redes sociais. O algoritmo da maioria delas já entende que o termo gay pode ser usado num contexto positivo ou neutro, mas bicha já é mais complicado. O Márcio Rolim, o criador do Bi Quarentona, me contou exatamente isso. No começo o perfil se chamava Bicha Quarentona, mas ele teve que mudar porque dava muita treta com o YouTube e o Insta. Enfim, a mesma coisa se dá com o uso dos pronomes femininos. Como homem, a gente foi ensinado que tudo que é ligado ao feminino é inferior, é indesejável. E dentro da comunidade gay, esse desprezo pelo feminino também continua muito marcado. Aquela velha questão do não sou e não curto afeminados. Então, o uso do feminino também tem essa dupla função. Primeiro, trazer orgulho e identidade para os gays que se consideram efeminados. E segundo, talvez a função mais importante ainda, é a de questionar os não efeminados. Por que você ser referido no feminino te incomoda tanto? Causa tanto desconforto? É sempre bom a gente lembrar que as mulheres são referidas no masculino o tempo todo, a vida toda. É aquela coisa, se 10 mulheres concorrem a uma vaga de emprego, a pessoa do RH chega lá e fala: essas são as candidatas ao emprego. Mas se entrar um único homem na sala, a frase muda: esses são os 10 candidatos para o emprego. Inclusive, esse é um dos argumentos pela defesa da linguagem neutra. Mas eu não vou me aprofundar nisso agora, porque esse é um tema super complexo que precisa de um vídeo próprio. E essas mulheres que foram chamadas de candidatos não ficam se perguntando: nossa senhora, será que eu tô parecendo um homem, né? Será que estão questionando a minha feminilidade? Então por que os homens se questionam quando a situação é inversa? Mas voltando lá na justificativa do meu seguidor, tem um elemento que é super importante na fala dele. Para ele, o uso do feminino é marcado pela dor, pela ironia, pela humilhação e pela homofobia. E esse, para ele, muda tudo.
Se a pessoa não quer ser chamada no feminino, a gente tem que respeitar. Não dá pra gente chegar num total desconhecido, que a gente não tem nenhuma intimidade, e aí, bicha, tudo bom? Não tem a ver com efeminofobia, não tem a ver com homofobia internalizada, nada disso. Tem a ver com respeito, intimidade e contexto. Da mesma maneira que um amigo hétero chega no outro e diz: e aí, cuzão, como é que tá a sua vida? Ele não vai falar isso pro chefe dele, ele não vai falar isso pro padre dele, ele não vai falar isso pra um desconhecido. Em contrapartida, você gay que não gosta de ser chamado de bicha, não gosta de ser chamado no feminino, não pode reclamar se outros gays que têm intimidade entre si gostam de se tratar com esses termos. Não importa se você acha ruim, eles acham ok e ponto final. Cada um tem que respeitar a vontade do outro, certo? Você concorda que você tem que ser chamado do jeito que você se sente à vontade? Concorda? Então, agora sim, a gente vai entrar no verdadeiro tema desse vídeo. Você achava que esse vídeo era sobre você, mas esse vídeo não é sobre você. Se você acha que todo mundo tem que ser chamado pelo pronome com o qual se sente mais à vontade, por que você nega isso para quem é trans e para quem é não binário? Por que você se sente no direito de demandar como todo mundo se refere a você, mas acha um absurdo ter que chamar uma pessoa não binária de elo? E eu te digo mais. Essa questão do pronome e do gênero das palavras tem um peso infinitamente maior para pessoas trans e não binárias do que tem para você. Imagina o seguinte, imagina que no seu ambiente de trabalho ou na sua família, todo mundo saiba que você é gay. E aí toda vez que as pessoas falam com você, é o seguinte: ô fulano, me empresta uma caneta? Eu sei que você é gay e eu não aceito isso. Nossa, né? Será que vai chover? Ser gay é errado e você é uma pessoa errada. Quando será que começa o BBB, hein? Eu nunca vou te respeitar porque você é gay. Imagina se toda a conversa que você tivesse o dia todo, a vida inteira, fosse um ataque a quem você é. Fosse uma lembrança constante do preconceito e da rejeição. É isso que acontece com uma pessoa trans ou não binária, porque ela tem um marcador específico na linguagem que catalisa 100% se ela é aceita ou desprezada, que são os pronomes e as palavras flexionadas no gênero. É praticamente impossível a gente conversar sem usar pronomes ou adjetivos, por exemplo. Ele, ela, bonita, feia, amigo, chato, a gente usa o tempo todo. Então imagina como é uma pessoa ser tratada no gênero errado o tempo todo, repetidas vezes. É uma violência gigantesca. Você não ia gostar, você não ia aguentar. Por que outras pessoas têm que passar por isso? Então isso é o básico do básico. Você quer ser chamado pelo gênero que você acha correto para você? Então você tem que chamar a pessoa pelo gênero que ela acha correto para ela. E sim, isso inclui elo, isso inclui bonite, isso inclui amigue. Ai, mas eu não entendo essa coisa de não binário. Eu acho muito estranho. Você não tem que entender, meu amigo. Você deve estar cheio aí de gente na sua vida que não entende o fato de você ser gay. E ainda assim você quer ser respeitado e tem o direito de ser respeitado. Entender ajuda a respeitar, mas respeitar não depende de entender. E assim, você não entende uma coisa, vai atrás. Você tá nessa coisinha mágica chamada internet. Aqui mesmo no YouTube tem centenas de canais e vídeos sobre pessoas trans e não binárias. Eu mesmo já fiz uns. Então vai procurar. Aliás, inclusive, eu tô aceitando mais sugestões de convidados trans e não binários aqui pro canal. Se você tiver alguém para recomendar, deixa aí nos comentários. E aproveita e comenta também. Você se incomoda se te chamam no feminino? Eu vou dizer que eu era super encanado com isso uns 15 anos atrás. Hoje eu ligo zero. Se for alguém que eu tenho intimidade, que é meu amigo, pode me chamar do que quiser. Eu tenho coisa mais importante para me preocupar na vida. Como sempre, se você curtiu esse vídeo, deixa um like ou compartilha ele por aí. Talvez tenha algum amigo seu que está precisando ouvir esse papo todo. E por falar em papo, ele também continua lá nas DMs do meu Instagram ou do Twitter. E de quebra, você ainda recebe dicas diárias de livros, filmes, séries e HQs. A gente se vê em breve, cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Um beijo!